façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E a gente, nos últimos dias, começou a ver, numa eleição que está muito disputada na Venezuela, vamos falar aqui sobre o resultado das eleições, como é que a situação está feia lá para o Maduro, em tese, e ele diz que vai ganhar a eleição de qualquer jeito. E não só, isso começou a ter uma escalada, né? Nos últimos dias isso começou a ter uma escalada, onde o Maduro resolve sentar o pau na urna brasileira. E são tantas notícias acontecendo que eu resolvi acompanhar aqui com vocês, para a gente entender, né? Então, a primeira notícia foi essa, sobre o ditador Maduro, que defende o sistema eleitoral da Venezuela e critica os modelos do Brasil, Colômbia e Estados Unidos. E a gente... Bruno, você consegue colocar para a gente o vídeo do Maduro? Outra vez. E que em Venezuela vai haver democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Do mundo. Tiene 16 auditorías. 16 auditorias. Y se hace una auditoría caliente. Ó, eles têm 16 auditorias, tem muito mais auditoria. Você vê que negócio da auditoria, pô, dá para ter 30. É só os auditores serem teus amigos. Não, pode deixar grande, Bruno. Pode botar grande. Como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? Um exemplo. En Estados Unidos. Não. Es inauditable el sistema electoral. Na verdade, o sistema eleitoral americano é totalmente auditável. Fazem as auditorias e as auditorias acharam um monte de cagada. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colômbia. Não tá mentindo. Não tá mentindo. No Brasil não auditam nada. Nenhum boletim de urna é auditado, que é impossível ser auditado. É todo eletrônico, né? Aliás, antes que critiquem, quem disse isso foi o PSDB, não fui eu, não. No auditan ni un acta. Eu não sei como é que é o sistema eleitoral na Colômbia. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. 54? Caramba, então, assim, você vê que o sistema da Venezuela é absolutamente exemplar. E quando ele faz essa crítica, digamos assim, né, em relação ao Brasil, ele não está errado. Não está errado. Ele tem mais auditoria do que o Brasil. É claro que se você mandar o teu primo auditar as suas... se quem controla a auditoria, né? Por isso que a auditoria tem que ser independente. No Brasil, o TSE diz que eles mesmos auditam as urnas. E a gente tem que acreditar. Né? Tem que acreditar. Eles também. Há uma semelhança imensa no discurso. Esse discurso aí poderia ter sido feito claramente pelo presidente do TSE, pelo Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Gilmar Mendes. Esse discurso, nós temos o melhor sistema do mundo, nós temos todas as certificações, nós somos os mais confiáveis, olha o sistema dos Estados Unidos, que vergonha, etc, etc. Esse discurso, eu diria que não é que ele poderia ter sido feito, ele foi feito exatamente da mesma forma por quase todos os últimos presidentes do TSE que o Brasil teve. Quantas vezes você ouviu o Alexandre bater no peito para dizer que o sistema eleitoral brasileiro era infalível? Quantas vezes você viu a esquerda americana bater no peito para dizer que o sistema americano era maravilhoso? Quantas vezes vocês viram isso? Isso foi uma coisa que aconteceu o tempo inteiro aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui se chamava de The Big Lie, a grande mentira, a ideia de que tinha havido fraude nas eleições americanas. No entanto, mais de 30 estados mudaram, acho que 34 estados dos 50 mudaram a sua legislação para mudar práticas eleitorais que aconteceram em 2020. Essa, inclusive, é uma das poucas esperanças que a gente tem para que haja eleições limpas nos Estados Unidos.
Em seguida, a Venezuela retirou o convite ao Fernandes para observar as eleições. Está aqui a notícia também reproduzida no Paulo Figueiredo Show. Ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o regime de Maduro retirou o convite feito pelo CNE para observar as eleições na Venezuela. No X, o peronista anexou uma cópia da carta no dia 12 de julho, na qual o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano o convidava para ir ao país. Entretanto, Fernandes escreveu na terça que o regime Maduro pediu para que não viaje e desista de cumprir a tarefa que foi confiada. Aí diz o Fernandes aqui: a razão que me foi apresentada é que, na opinião daquele governo, as declarações públicas feitas por mim para o meio de comunicação nacional causaram desconforto e levantaram dúvidas sobre a minha imparcialidade. Eles entenderam que a coincidência com que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, havia expressado um dia antes gerou uma espécie de desestabilização no processo eleitoral. O Brasil Na terça-feira, Fernandes havia falado em entrevista na rádio Convoz que Maduro deveria aceitar o resultado caso derrotado no domingo. A declaração de Lula que a Fernandes fez referência foi dada pelo brasileiro numa entrevista à agência de notícias na segunda, essa última segunda, onde o petista Lula disse ter ficado assustado com a fala de Maduro sobre um banho de sangue caso ele seja derrotado. E aí diz que quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. A fala do Lula. Maduro respondeu para o Lula tomar um chá de camomila e reclamou que as eleições brasileiras não são auditadas. Olha o tamanho dessa treta. O TSE responde, dizendo que a urna brasileira... E aí, cara, como é que esses caras não estão nos inquéritos das fake news? O TSE responde que a urna brasileira é totalmente auditável. Totalmente auditável. Aí o que eles dizem? O que o TSE diz? Eu quero ler aqui no texto. Todas essas notícias estão no site do Paulo Figueiredo Show. Né? Diz aqui, em um deles, no vídeo do Maduro, ele diz que o TSE declara que a urna já imprime, após a votação, o boletim de urna. Então, tá pronto. Isso é a auditoria do TSE. Então, o que é a auditoria do TSE? E a gente precisa, é um assunto que eu evito comentar aqui, porque eu acho que liberdade de expressão é um assunto que precede a discussão do sistema eleitoral brasileiro, que a gente precisa fazer num determinado momento, mas antes a gente precisa ter liberdade de expressão. Então, não adianta eu discutir aqui e daí começar uma série de derrubadas, etc, etc. Então, não adianta a gente aprofundar aqui. Mas a tese do TSE é que você vai lá, digita o seu número na maquininha, a maquininha registra e ela imprime um boletim de urna. Como é que é feita a auditoria? Simples, você confere o boletim de urna com os números da maquininha, certo? Mas, primeiro, a auditoria, por definição, tinha que ser independente. Essa auditoria é feita por eles mesmos, e não é sequer uma auditoria. É uma cópia do que a própria urna registrou. Então você não tem nenhum, de fato, processo de auditoria. Nesse sentido, pelo menos o Maduro tem lá a auditoria feita pelos 16 primos deles. E o TSE resolveu, e a gente, é óbvio que isso é muito maravilhoso, ficar vendo o TSE brigando com o Maduro. Eu tô aqui, né? Tem um meme, um sticker no WhatsApp que é um patinho comendo um sanduíche falando assim, briguem desgraçados, briguem, né? Porque entre uma briga entre o TSE e o Nicolás Maduro, a gente torce para briga, né? E não tem por que eles brigarem, mas se puderem brigar é melhor, né? Tomara que briguem. E aí o TSE desiste de enviar observadores à Venezuela após a fala de Maduro. Então não vai mais ter nem da Argentina, nem do Brasil. Né? O TSE informou na quarta
que não vai mais enviar os 2 observadores para acompanhar a eleição presidencial na Venezuela, o que é uma palhaçada. Os observadores não fazem absolutamente nada. É engraçado que todo mundo sabe a roubalheira que foi a eleição na Venezuela, as últimas eleições. A Venezuela não tem eleições livres há mais ou menos 20 anos, e os observadores, lá, as fundadoras do Black Lives Matter, são os observadores e tudo. Não, tá tudo muito bem. Devem ter mandado o Barroso também. Barroso, nossa, maravilhoso o sistema da Venezuela. Acho que o Barroso observou a eleição americana e falou que era uma maravilha. Aconteceu, por um acaso, de ter encontrado centenas e centenas de indícios de fraude. Mas o importante é que o Biden ganhou, né? A própria decisões da Corte, Suprema Corte da Pensilvânia, decidindo sobre a ilegalidade da forma como as assinaturas foram verificadas, a mesma coisa em relação aos tribunais do Arizona. Como eu disse, mais de 30 estados. Então, esses observadores que o Brasil manda não servem para nada, todo mundo passeando e a esquerda validando a eleição do outro. Só que parece que alguma treta deu aqui. Alguma treta deu, e a gente não sabe qual é o futuro dessa treta. A gente tem que lembrar que o sistema da esquerda revolucionário, eles expelem de vez em quando alguns agentes que não estão cumprindo a cartilha. Tudo isso, né, a gente está falando da Venezuela, o Brasil desistiu de enviar observadores, o Fernandes já não vai mais observar, e o mais maneiro disso tudo, porque eu sempre gosto de me divertir na forma como a imprensa faz a cobertura dos eventos. E isso é disparado o mais divertido, porque isso é muito bom. Quando